Então, vamos esticar essa conversa sobre o jogaço de logo mais, chamando ele, Osmar Garrafa. Garrafa, você vai falar pra gente sobre o histórico desse confronto de jogos aí, em jogos decisivos, né? Quem que tá mais em vantagem, São Paulo ou Flamengo? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Chico. Coração batendo forte, porque são duas grandes marcas, né? São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, num grande palco. É verdade que sem torcida, no caso o Maracanã, e essas equipes já se cruzaram por muitas vezes nos famosos mata-matas, né? E a vantagem, Michele, como você me perguntou, ela é muito pequena para o Flamengo. Até aqui, eles já se encontraram em jogos eliminatórios por 5 vezes. São 3 eliminações, né, do São Paulo, ou seja, o Flamengo venceu por 3 vezes e o São Paulo venceu 2 vezes o Flamengo. Então está 3-2. Esses confrontos aconteceram, só para relembrar, na Supercopa, Libertadores, Copa Ouro e também no Torneio Rio-São Paulo. Já no geral, como a gente falou ontem, 134 jogos, aí o São Paulo leva melhor. São 53 vitórias do São Paulo, 41 do Flamengo e 40 empates. Outro detalhe importante e curioso em relação a números, estatísticas para o jogo dessa noite. No Maracanã, os 2 últimos confrontos entre essas equipes aconteceram no Maracanã. E foi melhor para o São Paulo, uma vitória e um empate. Vitória esse ano, recente, aí há 15 dias, 20 dias, 4-1 pelo Brasileirão, o Volpi pegando 2 pênaltis, São Paulo deitou e rolou para cima do Flá do Domenech. E o ano passado, um 0-0 na estreia do Diniz. O Flamengo ainda tinha o Jorge Jesus. Enfim, são números para um grande jogo, para um grande evento que será decidido em 2 partidas quem avança à próxima fase. É isso daí que você... Diga. Esses números todos entram em campo hoje à noite? Não entra. É mais pela curiosidade mesmo, né, de saber que São Paulo e Flamengo têm um confronto, um histórico rico, né? São Paulo até leva vantagem no geral do retrospecto contra o Flamengo, mas no jogo de hoje vale mesmo o momento de São Paulo, o momento do Flamengo. O Flamengo tem um time muito forte. O São Paulo é o melhor time do Campeonato Brasileiro em termos de aproveitamento. E é um jogo muito interessante. A expectativa é de um jogo de muitos gols, como foi lá no Maracanã. Foi 4-1, mas o Flamengo perdeu 2 pênaltis, poderia ter feito mais. Eu acredito num jogo muito movimentado, Chico. Então, eu também acredito no jogo movimentado, mas eu não sei se vai ter muitos gols, porque afinal de contas, as 2 equipes, elas estão precisando, né, vamos dizer assim, de mostrar serviço. O Fernando Diniz tem que agora provar que ele merece ser o treinador de São Paulo, já que o Rogério Ceni, acabou aquele negócio, né? Aquele fantasma do Rogério Ceni em cima dele. Chegou no final do ano, quem ganhar as eleições vai levar o Rogério Ceni para o São Paulo. Agora acabou esse negócio porque ele está no Flamengo e se ele for esperto, ele não sai de lá nunca mais, né? Se ele for vivo, né, e souber levar as coisas na boa, que não é sempre o que o Rogério Ceni faz, né? Que tem um gênio meio atravessado. Mas se ele levar na boa, ele fica no Flamengo um tempão, né? Então não vai mais para o São Paulo. O Fernando Diniz, então, tem que dar um suspiro, né? E suspirar tranquilo, porque o fantasma do Rogério Ceni sai de cima das costas dele. E agora, eu acho que esse retrospecto é interessante, né? Levando-se em consideração esse duelo, né? Que é um duelo que o Rogério Ceni perde, mas muito de longe para o Diniz. Até hoje, né, ele não teve nunca um time tão bom quanto o Flamengo na mão para dirigir contra o São Paulo, mas não, até hoje, nunca conseguiu vencer o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz precisa manter essa escrita para provar que ele merece ser o treinador do São Paulo nas próximas temporadas, não só nessa, como na outra também. Vamos manter o Diniz, assim, vamos né? manter o Diniz, porque não tem mais quem que vai tirar o Rogério Ceni do Flamengo. Se o Rogério Ceni ganhar um torneio só, né? Ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores. Não digo o Campeonato Brasileiro, que está meio complicado, mas vamos supor que ganhe, né? 2 campeonatos. O Rogério Ceni não sai mais de lá. Mas é uma loucura isso, né? Ele estrear no Flamengo justamente contra o São Paulo. É verdade. Não Ironia do destino. Não é? Olha, e Osmar Garrafa, você separou alguns jogos assim dos anos 90, dessa rivalidade entre São Paulo e Flamengo para mostrar pra gente? Michele, recordar é viver, não é? Então, como a gente falou anteriormente, foram 5 encontros entre mata-mata. Vamos colocar na tela, Vini, então, uma eliminação do Flamengo, vitória do São Paulo. Foi a final da Supercopa de 93. O jogo terminou empatado em 2-2. O jogo foi para os pênaltis, deu 5-3 para o São Paulo.
E o último pênalti foi batido pelo nosso Miller, né? Foi 2-2 no tempo normal, 5-3 nos pênaltis, e o Miller bate o pênalti decisivo. Saudade desse Morumbi lotado, cheio de gente, ó. Aí a gente vendo o São Paulo, Renato Gaúcho em campo, tinha Marcelinho Carioca, Casagrande, ó. Enfim, era um timaço do Flamengo. O jogo termina empatado em 2-2 e vai na decisão para os pênaltis, né? Aí o Miller é o cara que acaba decidindo a favor do São Paulo nas penalidades. Miller sempre foi um cara que sabia bater pênaltis, né? Está revendo esses gols aí, gols importantes da história de São Paulo e Flamengo. E também temos aí, depois, estamos ainda com, agora sim, ó, o pênalti do Miller, né? Aí a classificação do São Paulo. Classificação do São Paulo, Miller comemorando bem naquele estilo dele. Agora vamos para o lado flamenguista, né? Para a gente não estar pendendo nem para um lado nem pelo outro. O nosso Vini Sacomani acabou separando aí uma vitória do São Paulo e agora uma vitória do Flamengo. Essa aqui foi na Copa Ouro de 96. O Chico deve se lembrar bem, o Celso também, claro. Flamengo meteu um 3-1 no São Paulo. Olha só, 3-1 no São Paulo, final da Copa Ouro. Isso aconteceu lá no Nordeste, esse jogo. Eu, pra variar, inclusive, estava nesse jogo aí, rapaz. Foi um jogaço. Um jogaço, o São Paulo aí. Aristizábal. Muita gente boa. Que saudade. Eu não sei como é. Ó. Nossa, só gente boa, hein? Meu Deus do céu, ó. O Zete no gol. Zete no gol. Muita gente interessante aí. Bom, tá certo. Ô Chico, tempo bom esse de grandes craques jogando em campo e no Brasil, né? Chico, Celso e Michele. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais desse clássico. E hoje tem. O futebol era outra coisa, né? O futebol era uma, vamos dizer assim, era uma arte. Diversão, era uma arte e era um prazer ver esses times jogar, né? Era um deleite, né? Era aquela coisa que você olhava e falava, poxa vida, mas que coisa bacana. Enche os olhos. Enche os olhos. E você não conseguia torcer nem para um nem para outro, né? Você vê que ele mesmo lembrou, olha, no mesmo time, o Renato Gaúcho, Marcelinho Carioca, que era um garoto ainda, né? Criança ainda, 17, 18 anos, e o Casagrande, que jogou de centroavante também, lá no Flamengo, quer dizer, e mesmo assim o São Paulo passou por cima do Flamengo nesse 2-2 aí, depois o Miller foi lá e bateu o pênalti com a categoria que Deus lhe deu, né? Que o Miller, outro dia até na Rádio 97, se você me permite me alongar um pouco aqui, eu escutei uma pergunta, uma questão que eles propuseram para os participantes do programa, né? Quem foi melhor, né? Edmundo ou Miller? Quer dizer, eu quase brequei o carro ou bati no carro da frente, né? Porque não dá nem para comparar, né? Eu não participei da pesquisa, mas lógico que foi o Miller, né? Nossa, o Miller começou jogando na explosão, no arranque, na força, na habilidade, na técnica e terminou jogando na técnica no meio campo. Ele acabou jogando quase como meia esquerda. Quer dizer, uma coisa difícil de acontecer para um jogador de futebol, né? E isso graças ao Vanderlei Luxemburgo, que colocou ele ali. Então, quer dizer que é evidente que o Miller foi o grande jogador do São Paulo, foi o grande jogador do Palmeiras. No Corinthians ele não foi muito feliz, mas em Milão, por exemplo, ele era tido como um rei, né? Ele era comparado a Pelé. Quer dizer, era uma coisa assim fabulosa que eu vi na Copa de 1990, quando eu estive lá. Ele era garoto ainda quando estava lá. Então, quer dizer, esses jogos todos são muito emocionantes, porque trazem muita saudade, né? E o futebol não era tão força, era mais técnica, né, Celso? Verdade. E nós tínhamos aqui grandes craques, algo que hoje é raro de se ver no futebol brasileiro. Voltando a falar de Flamengo e São Paulo, Garrafa, você tá aí? Você tá na nossa redação? Cadê o Garrafa aqui do meu lado? O Garrafa, é o primeiro jogo do Rogério Ceni, né? Muita preocupação com a defesa do Flamengo. O que você traz para nós aí? Escalações? Essa preocupação, Michele. Ontem, no Gazeta Esportivo, o Rogério já falava sobre o sistema defensivo do Flamengo. Ele chegou, fez apenas um único treinamento, não é verdade? Vai pôr um time hoje desfalcado, daqui a pouco a gente vai falar da formação das equipes. E o Rogério se atentou a um detalhe importante. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 gols. Então a preocupação está ali com o sistema defensivo e o Rogério, que enfrentou o São Paulo recentemente, sabe que o São Paulo chega com qualidade no ataque, principalmente quando tem o Brenner.
E o Flamengo tomou 4 do São Paulo. Nós separamos aqui, com o Vinícius Sacomani, 2 lances daquele São Paulo e Flamengo. Veja aí, ó. Ó o Tietê, como chega livre de marcação. Não tem ninguém pegando o Tietê, tá vendo, Michele, ó? Ele pode dominar a bola e ainda tocar, ó, livre, ó. Ele para, escolhe na hora de bater, tá vendo? Teve muita liberdade, ó. Mais uma vez, ó, ele recebe sozinho, vai para dentro da área, escolhe o canto e faz. Esse é uma visão daquilo que a defesa do Flamengo não vem se comportando da melhor forma. Um outro lance que a gente pode também ver, que o Vini separou pra gente, é o 4º gol do São Paulo justamente contra o Flamengo. O Flamengo gosta de marcar pressão, tudo bem, mas não pode se descuidar lá atrás, ó. O Volpi dá um esticão, pega a defesa do Flamengo aberta e o Luciano, que tem pouco tempo de São Paulo, mas tem feito muitos gols, ó, ele vai lá e liquida a fatura. Quer ver? A bola, ela sai lá de trás, ó, sai lá de trás com o Volpi, vai parar lá na frente, defesa do Flamengo marcando pressão, exposta, o Luciano, ele dá um rápido domínio e faz para cima do Hugo o 4º gol do Flamengo. Então o Rogério Ceni está muito preocupado, esses são 2 lances que exemplificam muito bem que a defesa do Flamengo não está legal. Porque você ficar falando só dos números, né? Os números são frios, Michele. A gente está matando a cobra e mostrando o pau. Ah, tá certo, mas você sempre critica a defesa do São Paulo e a defesa do São Paulo você não trouxe, né? Se toma gol ou não, porque o Celso fala que é a 2ª melhor defesa do campeonato, claro. Não é isso? Não, e quando você... Porque também cometeu umas falhas feias, né? Você tendeu um pouco pro lado do Flamengo, eu senti, pondo a pressão ali do lado do Flamengo, viu, Garrafa? Não, mas ali no gol que ele mostrou, por exemplo, do Tietê, tem uma falha de marcação do Bruno Henrique, que não acompanha o lateral. É verdade. Que é uma coisa primária, não é nem a questão defensiva. É o jogador que tem que fazer a reposição e acompanhar o lateral que não acompanha. Então ele parte livre para fazer. E muitas vezes essa bola esticada, não adianta, você não vai ter os gols, a maioria dos gols acontece a partir de alguma falha. Quem tem melhor defesa, é o São Paulo ou é o Flamengo? Eu acho que esse aqui... Você não tem o número aí? Hoje é o São Paulo, eu acho, a melhor defesa. É porque você vê que tem feito o Flamengo tomou gols, 4, 8 tomou já. 3, em 3 jogos, 10 gols. Quer dizer, não é uma defesa confiável, né? Assim, você percebe que está numa má fase. Pode até ser uma boa defesa, mas tem alguma coisa errada ali que o Rogério Ceni vai ter que consertar. E não vai consertar hoje. Não vai ser isso hoje. Hoje pode esquecer. Por isso que eu estou achando o seguinte, a tática do Diniz para essa partida, a gente não está falando disso ainda, mas eu já vou me adiantando, vai ter que jogar a responsabilidade para o Flamengo. O Flamengo tem que vamos dizer assim, se atrapalhar sozinho, primeiro. A hora que ele estiver bem atrapalhado, bem confuso dentro de campo, porque o primeiro técnico, vários desfalques, né? Aí sim, o São Paulo pode decidir o jogo e ganhar. Garrafa, agora sim as prováveis escalações de Flamengo e São Paulo para o jogo de hoje. Como é que vai ser? Bom, vamos começar então pelo São Paulo, né? O Diniz não tem tantos problemas, tem até uma boa notícia, a volta do Daniel Alves. O Sara, que era a dúvida, vai para o jogo também, está recuperado de contusão. E o Tietê com Covid-19 fica de fora. Então, provável São Paulo, aí no campinho, ó, o Volpi no gol, Juan Fran mantido pela lateral direita, Diego Costa e Bruno Alves na zaga e o Reinaldo pela esquerda. No meio campo, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves. No ataque, o garoto Brenner, que está voando baixo, e também o Luciano, o técnico Fernando Diniz. Esse é o provável São Paulo. Já o Flamengo, do estreante Rogério Ceni, todo mundo pensando, o Flamengo com o timaço para pegar o São Paulo. Calma. Calma que não será hoje. Rogério tem muitos problemas, né? Ó, ele não tem o Pedro e o Everton Ribeiro na seleção brasileira. O Isla está na seleção chilena. Se recuperando ainda de lesão, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Diego. O Diego está até no processo já de transição, mas está fora do jogo. Então, o time é um time muito diferente daquele Flamengo badalado. E hoje é jogo importante, né? Vamos lá para essa provável escalação. Diego Alves no gol ou o Hugo, a gente não sabe, surgiu aí a possibilidade da volta do Diego Alves ao gol. Mateuzinho pela direita, Tuller na zaga, Natan formando ali o miolo de zaga juntamente com o Tuller e o René pela esquerda. No meio-campo, o William Arão, Thiago Maia, Gerson, o Arrascaeta, que foi liberado da seleção do Uruguai, acabou ganhando condição, deve começar jogando, tem uma possibilidade pequena do Vitinho. E na frente, a volta do Gabigol, já que o Pedro está de fora, e o Bruno Henrique. Este é o provável Flamengo, um jogaço São Paulo e Flamengo, Rogério Ceni contra a Tricolor, enfim, ó, todo mundo na expectativa, viu, Mi?
Valeu, Osmar Garrafa, muito bom. E agora? Podemos comentar? Podemos falar? comentar as escalações? Eu tô ansiosa querendo ver a coletiva do português. Então, eu sei por quê, né? O São Paulo tem um bom time, né? Vai com, assim, é um time que está embalado, deu liga, né? O Fernandinho conseguiu achar. É o time principal. É o melhor momento desde que começou a pandemia, que o São Paulo vivia um momento muito bom antes da paralisação, antes da chegada da Covid-19. Olha o campinho aqui. Então, e aí a gente tem um campinho a e escalação. o Juan Fran eu não curto muito. Essa é a escalação do Flamengo, né? Deixa eu colocar os óculos aqui para poder ver direitinho. Então você tem a dupla de ataque sensacional, Gabriel e Bruno Henrique, começando da frente para trás, Arrascaeta, Gerson, William Arão, Thiago Maia, é um belíssimo meio campo. Tá livre esse meio aqui, ó. Agora e a defesa, hein, Celso? Pois é, a defesa é que, né, você tem jovens ali, você tem o Natan, o René, o Mateuzinho e o Tuller, quer dizer, é uma defesa totalmente desfalcada, não é a titular. São jovens garotos, mas do meio para frente... Por Flamengo isso que eu acho que o Rogério Ceni deveria escalar o Diego Alves. Olha o São Paulo agora, põe o São Paulo. O Diego Alves no gol e não o São Paulo o Hugo, também, né, pra gente, poxa, até pela experiência do E vai dar São Paulo hoje, hein? 8-2 bem, pro São Paulo. Então, o que eu ia dizer, o Rafael não gosto muito na lateral, mas dá um pouco mais de consistência defensiva. E o resto é o que a gente está acostumado, né? Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. Tem um buraco ali no meio. O Brenner, que vive o seu melhor momento no São Paulo, e o Luciano. Eu acho que o São Paulo... A posição dele está certa? De quem? Tá. Gostou desse posicionamento? Quantos volantes tem? Não, tem 2 volantes. O Gabriel Sara joga um pouco mais para o meio. O Daniel Alves, você pode considerar um volante, mas é um meia que chega um pouquinho mais. Na verdade, são 3 volantes, né? Coisa que o mestre não gosta, né? 3 volantes. Contando com o Daniel Alves também, que joga ali mais na defesa que no ataque.